boa tarde, bom dia, boa noite. Eu sou o Sérgio Vinícius, eu sou estudante de História na UFES. Eu vou falar agora um pouco sobre escravidão no Brasil e a relação da escravidão no Brasil com a Revolução Industrial que está acontecendo inicialmente na Europa. Tá? Então eu vou falar um pouco sobre essa Revolução Industrial que está começando na Europa e que ainda não chegou no Brasil de maneira muito forte, e a relação dessa Revolução Industrial Europeia, que é principalmente inglesa, relacionada à escravidão no Brasil e as formas como a escravidão no Brasil vai reagir à Revolução Industrial Europeia. Tudo isso acontece no século XIX. Então eu vou começar falando um pouco que a partir da Revolução Industrial, com o advento de várias máquinas, como a máquina a vapor, que vai inclusive melhorar em relação aos navios, aprimorar os navios em relação à velocidade, e posteriormente com a utilização e a fundição de ferros, eles vão começar a aprimorar a maneira como é feito o navio, a defesa do navio, etc. Então o navio vai ficar um pouco mais fortificado, os navios. Então a Revolução Industrial ela vai abarcar literalmente vários aspectos da sociedade, inclusive aspectos e produtos e ideias que fazem parte do comércio escravagiço, como por exemplo os navios, a partir dos navios que eram utilizados para o tráfico de escravizados. Então, a partir do princípio da Revolução Industrial de utilizar mais máquinas como uma maneira de produzir mais. E as máquinas começam a substituir os seres humanos em relação ao calor, porque o calor que a máquina produz, que é a fonte de energia dela, produz, é ilimitada. Já o do ser humano é limitada. Então, a produção que a máquina, que é utilizada pelos seres humanos, faz é muito superior às manufaturas que antecedem e que também acontecem mesmo com o advento da Revolução Industrial. Não é como se simplesmente fosse anteriormente era manufatura, aí depois a Revolução Industrial. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Então, com o advento da Revolução Industrial e a produção aumentando, a produção em alta escala aumenta na Europa, principalmente na Inglaterra, que é onde inicia a Revolução Industrial, e vai ser vista, e é vista por muitos até hoje, como o grande modelo das revoluções industriais. Então, com o advento desse aumento da escala, como é que os senhores de escravizados aqui no Brasil irão enxergar isso? Irão enxergar isso com maus olhos, porque agora eles têm uma concorrência muito maior, porque agora a produção na agricultura e em várias monoculturas que estavam presentes nos dois países na Inglaterra, no Brasil e também em todos os outros países da Europa que está iniciando a Revolução Industrial, como na França também. Essas monoculturas e essas atividades econômicas que são presentes em ambos os países que estão sendo atendidos pelo advento da Revolução Industrial vai produzir numa escala superior, muito maior. Então, os senhores de engenhos do Brasil, os donos, os latifundiários, que é como se chama, vão ficar em desvantagem porque a mão de obra deles ainda não tem a utilização de máquinas, ao menos de maneira grande, porque está começando a Revolução Industrial europeia, mas também, obviamente, começa em outros países, inclusive na América Latina, mas ainda muito fraco, de maneira muito, muito, inexpressiva, uma melhor palavra. Então,
Com essa revolução industrial aumentando e a concorrência para os latifundiários brasileiros aumentando, e eles utilizando apenas a mão de obra escravizada, de maneira, numa condição de manufatura, com a utilização das mãos, da força braçal, então eles vão ficar em desvantagem. E como é que eles vão tentar reverter essa situação, ou ao menos alcançar a mesma produção das máquinas das revoluções industriais europeias? Eles vão entender que, a partir dos castigos físicos, do aumento dos castigos físicos, vai se organizar uma maneira de alcançar a produção que está acontecendo na Europa, os níveis de produções que estão acontecendo na Europa. Então, os castigos físicos irão aumentar. Os castigos físicos irão, então, aumentar muito mais. Então, eles vão começar, os senhores de engenho vão começar a aumentar os castigos físicos e a sistematizar ainda mais eles. Então, vamos começar a fazer listas de castigos físicos. Vai começar uma ciência dos castigos físicos, de uma certa maneira, em relação às tentativas de alcançar as grandes produções e os níveis de produções que estão acontecendo na Europa. Então, os castigos físicos irão aumentar como forma de aumentar a produção. Por quê? Porque, a partir dos castigos físicos, eles quebram os laços de solidariedade entre as pessoas, entre os escravizados. Então, possíveis revoltas, ou até mesmo tentativas coletivas de burlar e se revoltar de maneira um pouco menos conflituosa em relação ao conflito físico, é dificultado, porque os laços de solidariedade entre os escravizados irão diminuir por conta dos castigos físicos. Os castigos físicos irão aumentar muito mais, em níveis muito maiores, em busca de quebrar completamente o psicológico, o que já acontecia anteriormente muitas vezes, em outras vezes também não. Mas só que agora eles vão aumentar o nível de maldade utilizado nos castigos físicos, irão aumentar a quantidade de castigos físicos e o nível de rigidez e punições para que um escravizado receba os castigos físicos, em busca de quebrar o mental e o psicológico das pessoas e desconstruir qualquer tipo de laço de solidariedade. Com isso, destruindo esses laços de solidariedade, as pessoas passam a ser muito individualistas. E os sensos de coletividade vão sendo destruídos também. Entende? Então, cada um começa a pensar em maneiras de si próprio conseguir escapar dos castigos físicos. Então, pode acontecer de um escravizado burle a produção e o trabalho do outro para poder escapar de um castigo físico, e o outro levar a punição no lugar. Então, o desespero mental, psicológico, vai ser gigantesco entre as pessoas. E os laços de solidariedade irão diminuir. E com isso tudo dentro de um contexto maior, que vai ser a tentativa e o esforço acima do limite para poder produzir o requisitado. Então, os escravizados corretamente, vão sobrepor seus próprios limites físicos para poder produzir e escapar dos castigos físicos, que estão aumentando cada vez mais, de acordo com os requisitos que eles organizam, e que esses requisitos são feitos para alcançar a produção das revoluções industriais dos outros países, da Europa. Então, no século XIX, vai acontecer algo que muitas pessoas acreditavam que não fazia sentido até hoje,
que seria a produção escravista, o comércio de escravos, o trabalho, a mão de obra escravizada, vai alcançar a mesma produção e vai estar no mesmo nível de produção, de escala de produções, que as produções das revoluções industriais europeias, com a utilização de máquinas. Então, o nível disso tudo vai ser tão absurdo que a mão de obra escravizada vai realmente alcançar os níveis de produção das monoculturas da época do Brasil ao mesmo patamar que essas mesmas monoculturas em outros países, principalmente os países da Europa que estão embarcados na Revolução Industrial. Então, vai quebrar um pouco essa ideia de que, a partir da Revolução Industrial, o comércio de escravizados ou a mão de obra escravizada vai ser necessariamente substituído pela mão de obra assalariada, que não é verdade. Porque a produção de escravizados, a produção que os escravizados eles constroem a partir do advento do comércio e da economia escravagista, vai aumentar a partir do conhecimento e da concorrência dos países europeus que estão sendo embarcados pela Revolução Industrial. Então, essa concorrência dos países com a Revolução Industrial grande, que estão aumentando mais e mais, vai também aumentar a produção escravagista no Brasil, no século XIX. O século XIX é o mesmo século que, no final, vai ser abolida a escravidão. Então, também é uma forma de quebrar a ideia de que, por exemplo, a Inglaterra ela foi a favor de abolir a escravidão por conta para conseguir mercados consumidores, o que não é verdade. A Inglaterra não foi a favor de abolir a escravidão no Brasil e em todos os países do planeta, principalmente nas colônias, por conta do mercado consumidor, para poder conseguir outros mercados e mão de obras mais baratas que antes eram escravizadas. Não é verdade. Na verdade, é o seguinte: a Inglaterra não tinha escravidão no seu próprio país. A escravidão que a Inglaterra inclusive incentivou, propagou e ingleses fizeram, foram nas suas colônias. Foram nas colônias que ela anexava em todo o planeta Terra. Então a Inglaterra anexava uma colônia, fazia uma colônia em tal local e escravizava as pessoas que estavam presentes naquele local. Mas na Inglaterra mesmo, no país inglês, não tinha escravizados, não tinha escravidão naquele país. Tinha nas suas colônias, que também fazem parte da Inglaterra, ao menos segundo eles, por conta do imperialismo. Então, eles vão começar a ser contra a escravidão, vão começar a ser a favor do fim do tráfico de escravos, porque a partir do momento que as suas colônias vão conseguindo autonomia própria e vão conseguindo as suas independências, principalmente os Estados Unidos, e mesmo conseguindo a sua autonomia, mantendo a escravidão, não só os Estados Unidos, como outras colônias da Inglaterra, mantendo a produção de escravizados, e a produção de escravizados sendo uma atividade econômica da época que gera muito lucro na época, lucros extremos, a concorrência vai ver como a Inglaterra vai ver como uma concorrência injusta, porque agora que essa colônia está virando autônoma e independente, é claro que ela não queria isso, mas está acontecendo, e a produção de escravizados essa colônia, segundo eles, essa produção de escravizados vai aumentando e a concorrência com essa colônia vai também aumentando, porque a produção de escravizados consegue sim se igualar a muitas vezes das produções da Revolução Industrial inglesa.
Então, essa concorrência com o modelo escravista inglês, eles vão entender que como é algo muito injusto para eles. Porque, como eu disse antes, a produção de escravizados era muito lucrativa. O capitalismo e a escravidão no século XVI, XVII, XVIII, XIX é muito, muito ligado, é muito íntimo. A escravidão é a principal atividade econômica do capitalismo na Idade Moderna. O tráfico de escravizados. Então, eles vão entender como uma concorrência injusta. Eles concorrerem economicamente com um local que tem como atividade econômica o tráfico de escravizados. Então eles vão começar a ser a favor de abolir a escravidão para poder retirar essa atividade econômica destes países e eles poderem concorrer de maneira justa, segundo eles. Então é por isso que a Inglaterra vai ser a favor de abolir a escravidão no planeta, inclusive no Brasil, no século XIX.